Números 13, 26 a 33. Vencendo o pessimismo que contamina. Texto conhecido, a passagem, já falei dela aqui uma vez, vou ampliar o foco sobre ela. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, do deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel, terra boa. E aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo. É mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Israel está no deserto e Canaã está na frente deles. Eles têm a promessa de que Canaã é deles. E toda a promessa de Deus, ela é dada a nós, mas também requer de nós esforço, coragem e destreza. E Canaã, a cidade boa, já está ocupada, porque tudo que é bom não fica vazio por muito tempo. Os espias são enviados e trazem um relatório fidedigno e preciso, de maneira que ele diz quais são os povos que habitam e aonde habitam. Mas o problema é que a opinião não é boa. Olha que ambiguidade. O relatório é fiel e positivo. A terra é boa, os frutos são excelentes, mas a opinião é ruim, é pessimista. O pessimismo, ele não é cultivado na gente. Ele quase que nasce com a gente. Schopenhauer, o pai da filosofia pessimista, diz que vontade é determinante para que se tenha otimismo. Schopenhauer diz o seguinte: que o problema do otimismo e do pessimismo está na vontade. E para que a vontade seja boa, para que a vontade seja proveitosa, eu tenho de ver vantagem naquilo que eu desejo. Se eu não vejo vantagem no que eu desejo, o meu desejo, a minha vontade, será pessimista, será fracassada e será defeituosa. Também, Schopenhauer diz que, em decorrência da metafísica da vontade, o que transcende aquilo que nós vemos,
que se expressa principalmente na experiência de dor e sofrimento, ele diz então que a vida não será boa e nem valerá a pena ser vivida. Veja, o que Schopenhauer está dizendo é que se eu sofro dor e sofrimento por conta daquilo que eu tenho vontade e desejo, logo eu vou fazer uma associação de que a vida não vale a pena ser vivida. Contudo, eu não terei predileção pela existência. Se eu não terei predileção pela existência, eu abandono a vontade. Porque eu conquistarei aquilo que eu tenho vontade, se aquilo me trará dor e sofrimento. Por isso que você vê algumas pessoas que tiveram insucesso ou dissabores numa vida conjugal dizer que o casamento não vale a pena. Ela não consegue fazer uma análise de que aquela pessoa da qual ela esteve casada, aquele indivíduo, aquela mulher, é que era problemático. Não, o casamento é problemático. Por conta da dor que ela sofreu. Assim é com a religião, assim é com o trabalho, assim é com a vida. E essas pessoas, segundo Schopenhauer, serão as que alimentarão o pessimismo. E são pessoas que têm uma facilidade enorme de fazer correlação de causa e efeito com as coisas que acontecem. Para os pessimistas, o sofrimento da vida é a razão para o não querer. Por isso que esses homens aqui, eles veem que a terra é boa. O fruto é espetacular. Mas o que eles estão sofrendo no deserto, que é basicamente uma desintoxicação do que eles viveram no Egito, onde eles trabalharam duro, mas ao voltar para casa eles tinham certeza do que eles iam comer e aonde eles iam dormir. Agora no deserto não há mais certezas. E essa dor infligida na alma e na vida deles, que os traz com grande esforço, faz com que eles recuem quanto a conquistar Canaã, que é prometida. É mais ou menos como se Deus dissesse para você assim: tornarei você rico ao longo de 20 anos de trabalho seu. E esses 20 anos de trabalho seu serão um trabalho que eu darei riqueza. E você pode pensar que a riqueza que Deus está prometendo não faz o menor sentido, porque eu vou fazer uma caricatura. Enquanto eu estava na praia, como um pecador, eu não falo que todo mundo que sai de férias, de viagem é pecador, então eu não sou diferente. Eu vi aquelas pessoas que vivem do nosso descanso. Os vendedores ambulantes, os catadores de latinha, e um sol escaldante, e eles cobertos de roupa e chapéu, por causa de não se queimar. E eu fiquei me imaginando dentro daquela roupa, daquele calor no trabalho. Porque enquanto eu estava me queimando e suando, eu tinha a alguns metros de mim uma água gostosa, que era só ficar insuportável, eu corro para a água. O trabalhador não. Imagina Deus dizendo para mim assim: 20 anos nesse trabalho ininterrupto, eu me tornarei o homem mais rico do mundo. Entre a promessa de Deus e o esforço diário de 20 anos, é quase certo que eu abandonaria o esforço diário de 20 anos. Por algumas razões que talvez se identifique com você nessa manhã, baseado nesse texto dos nossos irmãos espias e os outros corajosos. 3 coisas que os espias consideraram. Primeiro, a força do povo e da cidade. Verso 28, eles dizem isso. Olha o que eles dizem no verso 28 do capítulo 13. Os amalequitas, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas, e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, o que eles temiam muito, que eram os gigantes, homens grandes, poderosos. Olha o que eles viram. A força do povo e o tamanho da cidade, é grande. Segunda coisa que eles viram, a comparação entre maior e menor. Eles viram, eles são grandes e nós pequenos.
Isso também está em Deuteronômio 1, 28, quando eles dizem assim: para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram, relatório dos espias, também no livro de Deuteronômio, o povo é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Exagero. Hipérbole. Vimos ali os Enaquins. Olha só, eles esquecem o fruto, esquecem a terra maravilhosa, esquecem a promessa que Deus disse, vou dar, ou seja, é garantia, se entrar eu dou. Se andar, conquista. Se trabalhar, ganha. Eles esquecem isso e ficam destacando aquilo que de fato é um fato, mas com conteúdo das suas emoções. E por último, no verso 33, eles dizem assim: vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Autoestima negativa. Eles olham e dizem assim: nós parecíamos gafanhotos perto dos Enaques, e não só perto deles, mas a nós também. Olhamos para nós e nos vimos como pequenos, como insignificantes, fracos, frágeis. O que esses homens não consideraram? Também três coisas: nas suas forças, nas suas destrezas, na sua história, naquilo que Deus já havia feito alguns tempos atrás, e não consideraram a maior figura de todos, que é Deus. O pessimismo faz isso com a cabeça da gente, com os afetos da gente. O pessimismo, ele imprime na gente uma sensação de pequenez e de insignificância, de maneira que tudo que nós olhamos para fora de nós torna-se maior do que nós mesmos. Eu tenho algumas pistas que eu quero dar para vocês nessa manhã, segundo as Escrituras e segundo o que eu entendo sobre o comportamento humano. Por que que eles não consideraram nas suas forças, na sua história e no seu Deus? E é verdade que o pessimismo está ligado à vontade, como diz Schopenhauer. Os israelitas se entregaram à derrota porque eles não queriam uma mudança de vida. Pois a vitória dos israelitas, e a minha e a sua, está ligada à santidade e abandonar os prazeres pessoais. O que parece que o povo não estava disposto. Por que eu digo isto? Porque no capítulo 14, do verso 8, Josué e Caleb dizem o seguinte: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. A terra é boa, produtiva, mas para entrarmos, o Senhor precisa se agradar de nós. A gente precisa encontrar favor aos olhos de Deus. E o que seria então este Deus se agradar de nós, para nós vencermos estes gigantes? João 6,38, a gente encontra o relato de Jesus no batismo. E no momento do batismo, eles ouvem uma voz dizendo: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Esta voz todos os outros ouvem com a certidão, certificado, de um curso que Jesus estava fazendo e que ia provar que veio para fazer. E que era amado por Deus, Pai. Por quê? Porque Jesus em João 6,38 diz: desci do céu, não para fazer a minha vontade,
mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Santidade é quando você é separado para cumprir a vontade daquele que o separou. Ser santo e agradar a Deus significa fazer exatamente o que Deus pediu que você fizesse. Domingo passado, quando eu os falei sobre nós fomos criados para adorar a Deus e para buscar nele, somente nele, a nossa alegria e o nosso gozo eterno, eu os diria então, se você quiser embranquecer os seus dentes, você precisa procurar o produto certo para que isso aconteça. Se alguém disser a você, procure esta pasta de polir sapatos e use nos dentes que ela vai funcionar, se você for um pouco inteligente, vai perceber que pasta para polir sapato não pode polir os dentes, porque aquela pasta para sapato foi feita para sapato. Isso significa dizer que nós temos uma criação determinada, um DNA funcionando dentro de nós, que tudo que nós fazemos fora do funcionamento desse DNA não funciona, não pode dar certo. Por isso que Jesus é santo, porque ele desce para agradar a Deus e não a si mesmo. Por isso que Jesus é o amado de Deus, porque ele faz o que Deus manda, e porque ele faz o que Deus manda, ele é santo. Prova a sua santidade porque ele foi separado para este tipo de vida. O que Josué está dizendo para nós, em confronto com o relatório dos espias que contaminaram o povo. Veja, eles dizem, a terra é boa, o povo fica animado. A terra é maravilhosa e é grande, é extensa. Ele disse, puxa. Imagina eles, por isso que o texto lá que você leu diz assim, e Caleb os mandou calar, porque começou o burburinho. Começou, como diz o nordestino, o miúdo. Começou o miúdo, e ficou miúdo, bafafá. E quando eles citam a opinião deles, diz, olha, só que é o seguinte, nós éramos pequenos. Talvez Moisés tenha enviado estes espias, porque esses espias eram poderosos, valentes. Vão vocês, que vocês são espertos, sagazes, entram lá, espiam a terra, vocês são inteligentes. E o povo, quando recebe os espias de volta, e os espias fazem o comentário negativo, o povo diz assim, bom, se esses caras, enviados por Moisés, que são bons, estão dizendo que eles são gafanhotos aos seus próprios olhos e perto deles, dos Enaques e de todo aquele povo, nós estamos lascados. E eles começam aquele burburinho pessimista, porque o pessimismo contamina, é uma praga. O pessimismo é um negócio insuportável. Você quando encosta com um pessimista, ele começa a colocar a situação dele, você não sente um peso vindo sobre você? Não é? Você aluga uma casa na praia e aí ele diz assim, vai chover. Se eu fosse você, eu não ia não. Olha o tempo lá. E você olha e diz, vai chover, eu vou perder meu dinheiro. Aí você já começa, vou perder a viagem. 3 horas no trânsito para nada, já começa. Contamina a gente de tal forma que é insuportável. E eles fazem isso com o povo. E aí Josué no capítulo 14, verso 9, ele ensina como a gente vence o pessimismo. Diz assim, primeiro ele havia dito, se Deus se agradar de nós, a gente consegue. E o agrado de Deus é a santidade na nossa vida. Deus fica feliz quando nós somos santos. Vou repetir. O que é isso? Eu sou separado para servir a Deus. Quando eu sirvo a Deus pelo qual sou separado, Deus fica contente. Uma comparação simples e prática. Quando você pede para o seu filho fazer uma coisa, e ele vai lá e faz, você fica contente. Quando você coloca com que a sua casa funcione com as devidas regras. Fulano tira o lixo tal dia, fulano limpa a louça tal dia, fulano guarda a louça outro dia, fulano faz isso. E você coloca essas determinações e a casa começa a funcionar, você fica contente. Quem que fica triste aqui quando as coisas funcionam conforme determina? Levanta a mão aqui. Pastor, eu fico
Fico ruim quando as coisas funcionam. Ninguém, né? E você acha que Deus seria diferente? Por quê? E aí Josué diz o seguinte: somente, não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Vamos ao que Josué nos ensina. Como que o homem de Deus ensina para a gente como vencer o pessimismo. Primeiro, não ser rebelde. Rebeldia. Deixa eu pincelar um pouco aqui o que é esse nome que veio na década de 70 como uma marca de uma juventude, de bandas de rock, de grupos musicais e de um movimento que se levantou numa insurreição. A rebeldia é apenas uma máscara para um problema maior e mais profundo do ser humano, que é confiança. Todo rebelde não confia em seus superiores, por isso que é rebelde. Ele quebra com o status quo. O que o seu superior mandou fazer, ele não faz. Ele quebra com o funcionamento do local. Por que isso? Porque o rebelde, que não confia em seus superiores, também não confia em si mesmo. Porque o rebelde que usa a máscara da rebeldia e que passa a impressão para aqueles que estão de fora vendo como se fosse alguém que está na vanguarda, na verdade é um medroso. E porque é medroso, ele se rebela contra aquele status quo do qual ele acha que se submeter ou viver será escravizado. Então ele tem medo de si, medo dos outros, e não é tão corajoso quanto muitos pensam que o rebelde é. Agora, o que a Bíblia fala sobre rebeldia? A Bíblia diz em 1 Samuel 15, 23. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Samuel para Saul. O que está implícito aqui, que faz parte da minha explicação sobre Josué dizer, somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Ele está dizendo o seguinte: confie que Deus disse o que disse, porque cumprirá com a palavra da qual ele disse. Confie que aquilo que Deus prometeu que vai dar a vocês, ele vai dar. Confie que a regra que ele estabeleceu para nós vivermos e andarmos é a melhor. Confie de que exatamente fazendo como Deus quer, você terá os resultados que ele determinou para você. Por isso, que Samuel diz que rebeldia é como pecado de feitiçaria. Porque o que está envolvido aqui com o povo para entrar na terra, com Saul e com nós, com todos nós e com a nossa vida diária? De que a nossa máscara de rebeldia é só um esconderijo para a falta de confiança no que Deus determinou e disse para nós vivermos. Você quer ver uma coisa interessante? Por que eu estou dizendo isso? Primeiro porque confiança é um ato de fé e de conhecimento sobre o caráter daquele que nos deu as leis. E segundo, os hebreus estavam com um problema dessa confiança nesse Deus, porque eles ficaram 400 anos no Egito com um Deus que não respondia mais orações. 400 anos, Deus não falava mais com eles. Eles perdem a intimidade com Deus. Logo, eles caem em confusão sobre o caráter de Deus. E aí eles vão espiar a terra que Deus disse que vai dar. Só que a terra está infestada de gente grande e gente que já dominou. Logo,
O comentário pessoal, intuitivo deles é: esse Deus só pode estar de brincadeira conosco. Porque como nós vamos entrar numa terra já possuída? Como nós vamos habitar aonde já existem gigantes? E sabe o que esse povo ensina para mim e para você? Que nós achamos que quando Deus nos dá as coisas, Ele nos dá sem nenhum esforço pessoal, sem nenhuma determinação nossa, sem nenhuma fé atribuída nós a Ele. Nós pensamos que Deus nos dá tudo de lambuja, e Israel prova que isto não é verdade. Temos que enfrentar, temos um esforço a seguir. Eu acho interessante como cada um de nós sentados aqui, você que me assiste pela internet, repete costumeiramente uma lavagem cerebral dizendo: Deus é soberano. Isso não é verdade? Deus ou não é soberano? Ele é soberano? Responde para mim. Deus é soberano? Então por que você se apavora quando coisas ruins acontecem? Deus é soberano? Então por que você atribui todas as coisas ruins ao diabo? Deus é soberano? Já não tem tanto amém aí. Você já começou a achar que o diabo tem alguma vantagem, né? Deus é soberano, irmãos? Então por que você se desespera quando notícias ruins chegam na sua casa, na sua porta, nos seus ouvidos? Sabe o que isso significa? É que se a psicanálise está certa quando fala sobre sentimento de ambiguidade, existe em você uma racionalidade escriturística de que Deus é soberano, mas as suas emoções não dizem isso. A sua mente, sim, ouviu que Deus é soberano, mas o seu coração não tem experiência com a soberania de Deus. E Deus não vai levar em conta aquilo que você sabe, Deus vai levar em conta aquilo que você vive. Deus não vai levar em conta a informação que você teve, Deus vai levar em conta a experiência que você tem com Ele. Se Deus é soberano e as coisas ruins me aconteceram, significa que Deus está governando a minha história de um jeito da qual eu não sei, mas eu confio. Sabe por quê? Porque Deus é um homem de caráter, ou uma mulher também. Deus é um ser de caráter. Deus é uma pessoa que tem o melhor para mim e para todos nós. Não importa se lá há gigantes, não importa se ela já está possuída, se Ele disse que nós vamos entrar, nós vamos entrar, porque nós confiamos nele. Posso ouvir um amém aí? Por isso que Josué está dizendo: não seja rebelde. Então deixa eu ousar dizer para você que toda vez que você se encontra em desespero por causa de algo ruim que aconteceu, você está sendo rebelde. Rebeldia é um ato de feitiçaria. E sabe como é que os feiticeiros acabavam em Israel? Apedrejados. Segundo, e Josué diz: somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Não bata de frente com Ele. Não seja contrário a Ele, se entregue a Ele. Deus sabe. Ele diz: e não tenham medo do povo da terra. Primeiro, não seja rebelde. Segundo, não tenham medo. Eu sei, irmãos, que o medo às vezes nos protege, não é verdade? Olha, vamos manter aqui a velocidade, porque o pneu pode estourar e a gente pode capotar, então o medo segura a gente. Mas o medo do qual o Josué está dizendo aqui não é um medo de proteção, é um medo de covardia. É um medo que nos atrapalha. É um medo que não nos faz confiar de que Deus pode nos dar aquilo que Ele prometeu que nos daria. Por isso que Josué diz assim: não bata de frente com Deus, não seja rebelde. E segundo, não tenha medo do povo da terra. Porque eles não têm mais o favor de Deus, nós é que temos. Então, Josué está dizendo o seguinte: olha, esse medo não vai levar a gente a lugar algum. Confie no que Deus disse: Canaã é nossa. Ele nos tirou do Egito para nos pôr em Canaã. Mas o que você ouve toda vez em que eles encontram problemas? Toda vez que eles têm falta d'água, falta de carne, ou quando eles enfrentam o mar vermelho, ou quando eles enfrentam problemas, calor, frio, o que eles dizem?
Deus nos tirou do Egito para nos matar aqui. O tempo todo eles repetem isso. O tempo todo o pessimismo toma conta dizendo o seguinte: a quem nós servimos, a quem nós estamos tentando devotar a nossa vida, não tem caráter, não presta, por isso vamos recuar, vamos nos esconder, vamos ter medo, porque se nós entrarmos, pode ser que eles nos matem lá dentro. E Josué diz assim: não tenho medo. E terceiro e último, Josué diz: o Senhor está conosco, não tenho medo dele. Certeza da presença de Deus. Você quer ver uma coisa interessante entre razão e sentimento? Como é ambíguo. Mateus 28, 20. Jesus diz assim: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Eu já contei aqui essa história que para mim é emblemática. Ela retrata alguém que de fato confia em Deus. Um pastor lá do Rio de Janeiro, um coronel reformado do Exército, hoje já bem idoso, trocando o pneu de um Fusquinha na época, num viaduto do Rio de Janeiro. Um assaltante lhe coloca uma arma na cabeça e diz: perdeu, velhinho. Ele, trocando o pneu do Fusca, ele olha para o bandido com aquela arma, e militar não tem medo de arma. Ele diz assim: deixa eu terminar de trocar o pneu, senão você não consegue levar o carro. E o bandido cutuca a arma na nuca dele e diz: o velhinho folgado, você não tem medo de morrer, não? Ele falou: se Deus determinou que você me mataria, você me mata. Mas se Deus ainda não me deu essa sentença, você não consegue fazer nada com essa arma. E ele falou: além de folgado, abusado, metido, e o bandido saiu praguejando e foi embora. Ele, como anda no Rio de Janeiro, ele encontrou conosco em algumas reuniões, ele disse assim: no bolso esquerdo é o dinheiro do bandido. Ele sabe que ele vai ser assaltado. Ele falou: não sei o que o bandido vê em mim. E ele tem toda a caricatura de um militar. Mas aqui já está o dinheiro do bandido. Ele chega e diz: está aqui o seu, vai levar. Isso mostra que ele não tem medo. Isso mostra que, de fato, na vida mesmo, ele confia de que Deus é soberano. Mesmo com uma arma apontada à sua cabeça, ele é capaz de dizer: se você tiver autorização de Deus, você consegue me matar. Se você não tem essa autorização de Deus, você não consegue fazer nada comigo. Quando eu ouvi ele dizer isso, eu disse assim: bom, aqui nós temos alguém que vive. Alguém que de fato sabe o que é soberania de Deus. E na sua grande maioria, os cristãos são muito bons da teologia de explicar como Deus é soberano, mas somos muito ruins em viver a soberania de Deus. De maneira que tudo que nos acontece de ruim, entre aspas, nos leva ao desespero. E nós não conseguimos experimentar na prática o que Jesus está dizendo: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Você quer ver uma questão prática de como nós abandonamos a soberania de Deus? Quando a gente começa a passar por dificuldade, a gente começa a mandar o WhatsApp para todo mundo dizer: ora aí, porque o bicho está pegando aqui. Oração sempre é bom. E é bom saber que nós precisamos orar por você. Mas o que pode estar escondido? Talvez não seja isso com você, mas o que pode estar escondido atrás do seu pedido somente nesse momento? Por que você não pediu oração todos os dias, mesmo quando as coisas estão dando certo? O que pode estar escondido nas nossas emoções é que que Deus esqueceu de mim, e as muitas vozes importunando a sala do trono pode acordar Deus. Pode ser o mesmo princípio dos pagãos, em que quanto mais se cortavam, quanto mais gritavam, eles acreditavam que os deuses deles pudessem os assistir. Por isso,
que os profetas de Baal, quando simplesmente ficaram fazendo aquela mandinga lá, dizendo, manda fogo do céu, e não veio fogo, eles começaram a se cortar e gritar, e Elias ali olhando, dizendo, ele deve ter saído para viajar, talvez ele esteja na praia, talvez ele esteja ocupado. A impressão que eu tenho é que esta compreensão de um Deus pagão permeia o imaginário de todo cristão, porque quando o desespero bate na nossa porta, nós gritamos aos quatro cantos, orem por mim, porque parece que Deus se esqueceu de mim. Talvez seja isso nas nossas emoções, e isso é falta de confiança de que Deus está conosco até o fim dos tempos. Ele prometeu. Não estou dizendo que não passa um medinho na alma, passa, né? Nossa, o que será? Gente, ora por mim aí. Vai que... Mas a gente precisa acordar para o fato de mantermos a nossa estatura cristã, de que o Senhor está conosco, e não são esses problemas que vão dizer que Ele nos abandonou. Esses problemas fazem parte da vida. Viver é sofrer, viver é luta, viver é a base de confiança, mas a grande vantagem do cristão é que ele sabe que se ele viver como Deus quer, ele vai vencer. Por que eu estou dizendo isso? Porque a terra estava ocupada, haviam gigantes, a terra estava produzindo, e produzindo na mão de pessoas que não eram de Deus, e Deus disse, vocês vão lá e vocês vão entrar, e ela vai ser de vocês. O que eles estavam pensando? Que se Deus tinha separado para eles, estava guardado, vazia, estava sem nada, e Deus disse assim, agora é só entrar porque eu já fiz tudo. Não, com Deus não é assim. Nós precisamos lutar, nós precisamos entrar, nós precisamos vencer. Só a única diferença é que nós já temos a garantia de que toda luta nossa será vitoriosa. Essa é a única diferença entre nós e os pagãos. Nós vamos lutar como eles, mas a luta deles é incerta, a nossa é certa. A luta deles pode dar da derrota, a nossa com certeza dará na vitória. Essa é a única diferença, porque luta ambos terão. Mas nós confiamos, e Josué e Caleb, eles dizem assim, olha, se Deus se agradar de nós, podemos. Sabe o que isso significa? Eu vou repetir. Se nós estivermos vivendo de acordo como Deus quer, meu filho, é só pôr o pé que o mar abre. É só entrar que as coisas acontecem. Eu quero terminar com essa certeza da aliança de Deus, da soberania de Deus. E eu estou dizendo isso porque eu luto como você e como tantos outros. Gosto de ouvir o seu pedido de oração. Por favor, não entenda isso mal. Gosto de saber quais são os motivos que o povo de Deus deve orar. A Bíblia manda fazer isso. Mas examine o seu coração se esse pedido não é um medo, uma desconfiança, um desespero. E o texto de Paulo em Gálatas diz para nós assim, admiro-me, Gálatas 1, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. E na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, seja essa pessoa amaldiçoada. Como já dissemos, e agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu o recebi
de Jesus Cristo por revelação. Por que Paulo diz isso? Porque depois de doutrinados, depois de vivendo a graça de Deus, o favor de Deus, um outro grupo começa a perverter o evangelho e começa a ensinar para eles que a circuncisão precisa ser praticada para que Deus goste da gente. É a mesma religião que hoje diz que você precisa acender tantas velas para conseguir o favor de Deus. A mesma religião que diz que você precisa fazer tais coisas para encontrar Deus nessas coisas. E Paulo está dizendo, o evangelho que vocês receberam não foi pela graça? Não foi pelo favor de Cristo na cruz? Onde estão os méritos? A meritocracia diante da salvação em Cristo Jesus não faz nenhum sentido. Isto é um outro evangelho. Apenas confie, apenas se entreguem à vontade de Deus. Apenas sejam o que Deus quer de vocês. Vivam como Deus quer. E Deus está com vocês. E por último, no mesmo evangelho, mesma carta de Gálatas 3, ele diz, ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Esses caras eram problemáticos. Eles se pervertiam facilmente. No capítulo 1 ele diz, ó, quem está tirando vocês da verdade? No capítulo 3 ele insiste, quem está fascinando vocês? Sabe, parece uma turma de corintianos que são pervertidos facilmente. Não foi diante dos seus olhos que Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa, diz Paulo. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Vocês receberam o Espírito Santo pelas velas que acenderam, pelos bodes que mataram, pelas obras que praticaram, ou foi pela graça de terem ouvido o Espírito? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé, com a qual receberam a palavra? Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. O que isso tem a ver com o povo do Egito, o de Israel? Eles olharam a si mesmo e não viram força em si mesmo. E eles achavam que eles só iam conquistar pelos méritos pessoais. E os méritos pessoais são impossíveis. Eles são maiores do que nós. E Paulo está dizendo, o Espírito está sobre nós. O que nos faz vencer é o Espírito. Então vão. Não é pela sua destreza, não é pela sua capacidade, é pelo poder de Deus. O que isso tem a ver com Josué e com o povo, os espias, e o que Paulo está dizendo em Gálatas? Nós podemos até ter uma racionalidade melhor, de que nós somos fracos, nós somos pequenos, mas quem está conosco é grande, é poderoso e é Senhor. Nós podemos até olhar para nós e fazermos uma comparação dizendo eles são maiores e melhores. Mas nós somos amados de Deus. Nós podemos até com a nossa mente dizer, eu sou pequeno e insignificante. Como aqueles homens no Sinédrio viram Pedro pregando e tantos outros disseram, esses homens não são ignorantes? E como eles estão falando desse jeito agora? Então eles provavelmente tiveram com Jesus mesmo. Significa que o poder de Jesus está sobre eles. E não importa quem você seja, não importa o que disseram que você é, não importa o que fizeram em nos catalogar na história da psiquiatria. Se nós somos amados de Deus, nós somos triunfantes. É isso que Paulo está nos dizendo. Não confie na opinião dos espias. Não confie na opinião dos outros. Confie no Espírito que está sobre vós, que está no seu coração.
mesmo que você se ache apenas um gafanhoto perto de tantos outros. Deus sempre usou as pessoas fracas e loucas para confundir as sábias. Deus sempre abençoou pequenos para confundir os grandes. Deus sempre chamou um povo menor de todos para que brilhasse no mundo. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Confie no Senhor. Curve a sua fronte. Deus, nós encerramos essa prédica dizendo que guardaremos o nosso coração do pessimismo. Lutaremos contra essa força que tenta nos dominar e nos fazer sentirmos como derrotados. Somos fortes, não por nossa capacidade, mas pelo Deus que está conosco. Os espias não consideraram a tua presença entre eles. Oh Deus, nos livre disso. Nos faz confiar na tua presença conosco. Senhor, isso aqui não é uma autoajuda, isso é a ajuda do alto. Isso aqui, Senhor, é para que nós possamos sair daqui certos de que essa história nos encoraja a confiar em Ti. E que contigo nós somos mais do que vencedores, porque a Tua palavra diz isso. Eu rogo por cada um aqui nessa manhã, Senhor, que possa receber do alto